Olá, pessoal. Última parte. Poder Judiciário, parte 5. Um livro muito gostoso que foi publicado já tem um tempo. É um livro publicado pela Ed Camp em 2001. Nossa, tão atual. Direito, Ciência e Arte. Eu adoraria viver num lugar e trabalhar num campus em que tivesse arte. Acho que, nossa, traria tanta criatividade, tanta possibilidade, né? Seria tão bonito, tão rico, tão perfeito. E aí esse livro, ele traz uma coletânea de vários artigos, começa com a legitimidade da justiça constitucional pelo Alexandre de Moraes, que obviamente à época nem era ministro, e nem sei se vislumbrava ser ministro do STF. E aí o segundo, ele diz assim, acesso a que justiça? Novos argumentos para o debate acerca do ensino jurídico do Brasil. Indiscutivelmente, quando a gente fala de justiça, quando a gente fala de poder judiciário, a gente vai estar falando do que está sendo ensinado em sala de aula. Então, se a gente ensina pedantismo, arrogância, se a gente ensina que tem gente que é mais gente que outras, se a gente ensina que a carteirada funciona, se a gente ensina que estamos numa casta superior aos outros, é esse tipo de justiça que vai ser aplicada. Agora, se a gente ensina que somos todos iguais e que apodrecemos da mesma forma, que podemos ser contaminados pelo coronavírus da mesma forma, que podemos morrer da mesma forma, a gente tem uma outra percepção de justiça. Outra percepção de justiça. Quando a gente entende que o Poder Judiciário é um aplicador de justiça, a gente entende que jurisdição é um conceito muito forte. Não é simplesmente dizer o direito no caso concreto. É dizer o direito de todos. A minha perspectiva, você não precisa concordar com ela, mas na minha perspectiva, direito é movimento, é transformação social, é luta política. O Estado é político. Poder executivo, poder legislativo e poder judiciário são instituições políticas. Nós somos animais políticos. A república é uma forma de governo política. É uma democracia que só se constrói com a discussão política. Então a gente não precisa mais e nem pode ter medo de discutir, de falar. Mas falar ideias, não agredir uns aos outros. E aí, de novo, eu vou para Marilena Chaui, porque eu gosto muito desse livro e recomendo a vocês. Convite à Filosofia com a Marilena Chaui. E aí eu selecionei não trechos do livro, só do índice, para a gente pensar um pouquinho acerca desse poder judiciário. A verdade, a ignorância da verdade, buscando a verdade, as concepções de verdade. Quantas vezes em sala de aula eu escuto, nossa, professora, eu nunca tinha pensado acerca disso. Nossa, Núria, eu nunca tinha pensado. É tão bom quando a gente consegue, né, ter acesso ao conhecimento. O conhecimento fazer parte do nosso patrimônio. A gente se orgulhar de estar evoluindo enquanto sujeito. Eu olho para trás e indiscutivelmente eu gosto muito mais da mulher que sou hoje, da menina que saiu da faculdade. Tudo que eu aprendi, tudo que eu construí e desconstruí, e me desconstruí muitas vezes, me quebrei muitas vezes, me fez aceitar o mundo de uma forma muito melhor do que eu pensava quando eu tinha 23 anos. Esse é o valor da verdade. Aí ela tem um capítulo sobre o conhecimento, a preocupação com o conhecimento, percepção, imaginação. E eu parei por aí, imaginação. Nós do direito não imaginamos. Nós nos apegamos tanto a esse discurso que somos operadores, que a gente não imagina. A gente nega o direito à utopia. A gente nega a possibilidade de lutar por um mundo melhor. E eu sempre falo para as minhas e meus em sala de aula, a minha luta não vai repercutir na minha existência. Vai repercutir na existência dos meus filhos, talvez não deles, mas dos meus netos, porque somos sujeitos históricos.
A nossa luta não é de hoje. A nossa luta é uma luta que vem antes, que nos antecede, que está presente na nossa existência e que vai continuar posterior. Isso não tem nenhuma convicção religiosa, eu estou falando enquanto história política. Nós somos sujeitos políticos. Então a luta humana, ela pertence a toda a humanidade. E aí ela traz sobre o pensamento, e isso me chamou muita atenção, assim. Experiências de pensamento. Eu já ouvi muito em sala de aula, aluno levantar o dedo para mim, isso é algo que me incomoda profundamente, quem dá um dedo em riste no meu rosto, porque eu acho isso um gesto de autoritarismo gigantesco. Você não pode falar isso, você não pode pensar assim. Ora, eu não posso. Não só posso como penso, e só existo porque penso. E a Constituição de 88, ela me deu todo o direito de pensar. Todo o direito de pensar. E de manifestar meu pensamento. De pensar politicamente diferente de você. De ter uma religião diferente da sua. De ter uma Constituição diferente da sua. De me expressar enquanto profissional de direito, fisicamente, na forma como eu me apresento de maneira diferente da sua. Essa é uma luta. Então eu fiquei pensando muito acerca disso. A Chauí, ela sempre me provoca muito. A consciência pode conhecer tudo? Será que a gente sabe tudo? Tem gente que acha que sabe tudo. E aí, para fechar a nossa aula de justiça e de poder judiciário, eu não podia deixar de indicar esse livro aqui que eu estou relendo. Ele me inquieta, eu sou capaz de ficar parada num capítulo assim semanas, porque ele me provoca muito. Quem não leu, leia. Justiça, o que é fazer a coisa certa, do Michael Sandel. A cadeira dele em Harvard, as salas dele não suportam a quantidade de alunos que querem fazer esse curso. Pensar o que é justiça e o que é fazer a coisa certa. E é tão desafiador. Então, a você que pensa a carreira da magistratura, que direito que você vai aplicar? Como é que você vai exercer a jurisdição? Para você, o que é lei? Para você, o que é direito? Direito é lei? Direito é justiça? Direito é luta? Direito é movimento? Direito é tudo isso e história? O que é direito? O que é justiça? Judiciário liberto, como prevê a cláusula pétrea do artigo 2º? Judiciário independente? Ou judiciário escravo? Qual judiciário você prefere? Que tipo de Estado brasileiro você quer ter? Era isso que eu tinha planejado para hoje. Espero ter atingido vocês. Muito obrigada mais uma vez pela atenção. Eu separei uma pequena poesia. Esse livro eu ganhei da minha ex-monitora. E ela me deu esse livro, a Sibila, num gesto de muita delicadeza, assim, comigo, agradecendo o tempo que a gente trabalhou junto na monitoria. E esse pequeno poema diz assim: se você nasceu com fraqueza para cair, você nasceu com força para levantar. Vou ler de novo. Se você nasceu com fraqueza para cair, você nasceu com força para levantar. Quem fala isso é a Rupi Kaur. Obrigada. Beijo para quem é de beijo. Abraço para quem é de abraço.